Muito obrigado, muito obrigado. Seja Seicho no Hito. Seicho no Hito seria vulgo popular sortudo. Aquela pessoa que tudo dá certo na vida. Qualquer coisa que faça leva ao êxito, ao sucesso, à realização. Neste vídeo também, nesse texto, o professor Masaharu Taniguchi fala como aplicar a Seicho no Ie no mundo empresarial. Exemplifica mostrando como que foi estruturado a organização Seicho no Ie, a estrutura organizacional da Seicho no Ie. Queria também pedir um favor a vocês para curtir, comentar, compartilhar os vídeos para que mais pessoas tenham acesso à verdade da vida, à luz da verdade, para iluminar seus caminhos, encontrar um meio de solucionar seus problemas para ter uma vida feliz, harmoniosa e próspera. No caminho da vida, devemos ter um reto e perene linha guia para não desviar do caminho. São as palavras do professor Masaharu Taniguchi. Vamos entender o que ele quis dizer com reto e perene linha guia. O que seria esse reto e linha guia para não se perder, não se desviar do caminho? Ele diz para aplicar na nossa vida pessoal, familiar, profissional, o mesmo princípio de uma máquina de tear. Máquina de tear é isso aqui, tem bem antigona, seria o primeiro tear manual. Para tecer tecido, a urdidura é essa linha vertical, guia as linhas horizontais, que é o trama, que se movimentam livremente para poder criar estampas diferentes, senão seria sempre um único desenho, um único formato. Mas as linhas horizontais têm liberdade de se mover para criar estampas diversas. Se as linhas horizontais ficarem correndo de qualquer jeito, sem ser guiado pelos fios verticais, ficarão embaraçadas, tortas, e o resultado será um tecido confuso, defeituoso, sem serventia. Então, essa linha guia é que não deixa que as linhas horizontais fiquem emaranhadas, fiquem enroladas e não produza tecido tudo feio, horroroso. Na nossa vida também, né? Se a gente ficar tudo enrolado, no tecido da vida, o que acontece na nossa vida fica todo enrolado, confuso. Da mesma forma, para tecer o tecido da vida bonito e perfeito, necessitamos de linhas guias para pensar e agir corretamente, ou seja, aplicar as leis mentais corretamente. Para ser sortudo, para ser pessoa Seicho no Hito, ter êxito na vida pessoal, profissional, as linhas horizontais, que são os nossos pensamentos, nossas ações, nossas decisões, que tecem o ambiente, os acontecimentos deste mundo, da nossa vida, devem ser guiados pela linha mestra da verdade vertical. O homem é filho de Deus. Então, exatamente, não se perder no caminho, no curso da vida, sair da rota e pegar a estrada esburacada, torta, suja, complicada, difícil de caminhar e se perder no caminho. O professor Masaharu Taniguchi diz assim que o verdadeiro viver religioso consiste em dirigir o próprio destino aplicando a verdade vertical e a verdade horizontal, porque na visão dele a religião não é uma coisa que devia servir só para fazer missa, funeral, preparar uma pessoa para após a morte, mas sim ajudar de fato viver uma vida harmoniosa, feliz, realizar seus sonhos, conquistar seus objetivos aqui neste mundo. Então, para isso, ele separou o ensinamento da Seicho no é a verdade da vida
em duas partes, verdade vertical, que é a causa primária, e verdade horizontal, que são as causas secundárias. Verdade vertical seria a linha mestra da nossa vida, que é o quê? Manifestar o eu verdadeiro, o nosso Dissô, a perfeição do Filho de Deus. Essa é a causa primária. As causas secundárias são os nossos pensamentos, nossos sentimentos, que são as linhas horizontais que tecem o que acontece na nossa vida. Causas secundárias, as linhas horizontais, têm que ser guiado para não sair, não ficar emaranhado, não ficar tudo confuso. O desenho aqui sair bonito, perfeito, precisa ser guiado. Os nossos pensamentos são linhas horizontais que, guiados pelas linhas verticais, tecem os acontecimentos da nossa vida. Um esclarecimento só para entender, passa uma impressão, e eu já vi pessoal falar Seichonoye tem duas verdades. Seichonoye não tem duas verdades. O livro A Verdade da Vida é a verdade da vida. Se tivesse mais de uma verdade, o título seria As Verdades da Vida. Só tem uma verdade. Porém, ele separou, dividiu a verdade da vida em duas partes. Exatamente, uma é a linha mestra, outra é a parte, linha secundária, que são as leis mentais para poder manifestar diversos padrões de tecidos na nossa vida. A verdade vertical e a verdade horizontal são como frente e verso de uma moeda. A moeda tem frente e verso. Juntos formam a moeda, ou juntos formam a verdade da vida. Não existe duas verdades. Verdade fundamental, a causa primária, só existe o Dissô, que é a verdade vertical, ou seja, o homem é filho de Deus perfeito. O verso da moeda é a matéria não existe, que é a verdade horizontal. É o mundo das causas secundárias, ou seja, criações da mente humana, regido pela lei da causalidade. Se semear boa semente, boa causa, temos boas colheitas. Então, fundamental é semear boas sementes, mas para semear boas sementes nós temos que ter linha guia que conduz o nosso pensamento para tomar decisão correta. Se fizer isso, ou semear uma boa semente vai ter boa colheita, ou seja, vai ser uma pessoa Seichonohito, ou seja, aquele sortudo que dá tudo certo. Ele explica a estrutura organizacional da Seichonoye, ou seja, como ele aplicou esse princípio da verdade vertical e verdade fundamental na Seichonoye. Na realidade, ele se inspirou da seita Omoto, que ele frequentou antes de fundar a Seichonoye, que tinha essa estrutura. Ele diz assim: o pano não pode ser feito somente com a urdidura. Urdidura é a linha vertical. É preciso do trama, que são as linhas horizontais. O que vem a ser isso? A urdidura vertical representa a natureza divina do Filho de Deus e é permanente retidão, ao passo que a expansão lateral, isto é, o desenho, o padrão do tecido, aparece segundo a lei, o mundo fenomênico é produto único da mente humana ou da ação humana. Ele estruturou, assim como na seita Omoto, aquele que aplica a verdade vertical, aquele que é responsável pela verdade, pelas linhas verticais, na figura de presidente doutrinário, que seria a urdidura. Presidente doutrinário executa a função vertical da urdidura do tear, isto é, a retidão, para transmitir corretamente o ensinamento doutrinário da Seichonoye, não deixar de transmitir corretamente. Isso é fundamental. Se não tiver essa linha vertical
cada um começa a inventar coisa e aí vira uma bagunça. E tem a figura do presidente executivo, presidente administrativo, que seria a função do trama, que executa a função horizontal do trama, que tem, assim como linhas horizontais do trama, tem liberdade para mover e criar estampa no tecido, isto é, as regionais, os preletores, que são as linhas horizontais, devem ter a liberdade de mover livremente para poder vários tipos de eventos, atividades, de acordo com o lugar, a circunstância, o ambiente em que são executadas as atividades da Seichonoye. Cada região tem sua maneira, sua forma, seus feriados, seus dias de culto, então você tem que respeitar tudo isso, fazer de acordo com a hora, lugar e a pessoa. A função vertical e a função horizontal são como frente e verso da mesma moeda. O frente de uma moeda não pode mover um lado e o verso querer mover do outro lado. Não vai dar certo. Ela tem que mover junto, em plena harmonia, ou seja, tem que ter equilíbrio entre essas duas funções, essas duas tarefas. Ele fala que é importante, fundamental, então, a harmonia entre a vertical, que é a retidão, e a horizontal, que é a liberdade, que são frente e verso da mesma moeda. Função vertical é a de manter e aplicar a doutrina imutável. A urdidura, que é a linha vertical, existe não para atrapalhar o trama, ou seja, a função vertical não é para atrapalhar a função horizontal, mas para que o trama não perca o alinhamento. Juntos produzem o tecido perfeito. É como frente e verso da moeda. Eles têm que andar junto, na mesma direção. Se tu vai para frente, se para o lado, vai para o lado, se para o lado direito, é direito, e assim por diante. Senão, não vai dar certo. A função horizontal são linhas horizontais do trama que, guiado pelas linhas verticais, tece o tecido, isto é, faz acontecer o movimento aqui no mundo terreno, no mundo fenomênico, por meio de trabalho, de divulgação e atividades. As linhas horizontais são pessoas que trabalham nas regionais e associações locais como divulgadores, preletores, etc, etc. Se a urdidura, que é a linha vertical, não existir ou não for firme, o trama, que é a linha horizontal, correr de qualquer modo, acabará emaranhando e deixará de produzir bom tecido. Porém, como foi dito, o trama, que são divulgadores e preletores, tem que agir, tem que ter liberdade para realizar diversos tipos de atividades de acordo com o lugar, pessoa, ambiente onde elas atuam. É preciso seguir uma linha, porém, não se prenda à retidão. E isso é uma coisa fundamental, porque a linha vertical ela tem retidão, mas no trama ela não interfere no movimento horizontal, nas linhas horizontais do trama. O que acontece dentro de uma organização é você criar regras de retidão. Esse é o problema, que são regras burocráticas. E ele fala do excesso de regras burocráticas que trava, não deixa o trama se mover livremente. As pessoas justiceiras, reta demais, retidão excessiva, tendem para a inflexibilidade e fazem perder a harmonia ou equilíbrio entre a retidão e a liberdade, o equilíbrio entre a função vertical e a função horizontal. Essas pessoas transformam-se no teimoso, tem que ser assim, num cristal de justiça, isto é, transformam em justiceiro
que aplicam penalidade para quem não cumpre as regras estabelecidas. Na prática, é alguma coisa não muito fácil de executar. Tem que ter a retidão e tem que ter a liberdade. Como equilibrar retidão com liberdade? Aí ele cita o caso que, como ele faz a orientação pessoal. Numa orientação pessoal, ele diz que tem que ter em mente que todo ser humano é filho de Deus perfeito e tem que orientar no sentido de fazer manifestar essa perfeição. Não é para julgar a pessoa. Então, quando uma pessoa pergunta se devo ir ao médico, a pessoa doente perguntar, devo ir ao médico ou não, ele diz que às vezes responde, você não precisa ir ao médico, você consegue solucionar o problema através da Seichonoye, mas para outras pessoas ele diz vá ao médico, porque a orientação tem que ser feita de acordo com a pessoa, a hora, o lugar e o ambiente, principalmente de acordo com a situação, a hora da pessoa. Se é uma situação e a pessoa confia no médico e é um médico renomado, vá naquele médico, mas com o sentimento de que vai ser orientado por Deus. Deus se manifesta como um médico para aquela pessoa. Então é esse sentimento que tem que ter, essa visão que tem que ter, não retidão. Você é filho de Deus, você não precisa ir no médico, você é perfeito. Isso é um grande risco. A orientação deve ser feita de acordo com a pessoa, lugar e o ambiente. Da mesma forma, dentro de uma organização, dentro de uma atuação, as pessoas têm que ter senso, bom senso. As pessoas justiceiras, na ânsia de criar regras para manter a retidão, engessam a si mesmos, ficam inflexíveis, intolerantes, engessam a si mesmo e a organização, de tal modo que as pessoas que exercem funções horizontais ficam amarradas pelas regras burocráticas que bloqueiam e fazem perder a elasticidade, ou seja, a capacidade de crescimento. Elástico cresce, se você puxa, ela estende, perde a liberdade. Se a linha da urdidura perder liberdade, só fica fazendo aquilo, 1, 2, 1, 2, não sai daquilo e o mundo é dinâmico, vai perdendo espaço, deixa de crescer o movimento. Em semelhante situação, não há possibilidade de fazer manifestar o Disso. Qual é o objetivo da linha vertical? Manifestar o Disso, inclusive dentro da entidade, dentro da organização, dentro de uma organização empresarial. Em semelhante situação, não há possibilidade de fazer manifestar o Disso absolutamente livre do Filho de Deus, a perfeição do Filho de Deus, porque o Disso, a perfeição, está totalmente encoberto pela ilusão do falso eu, da ilusão da retidão. Eu estou certo, eu que sei fazer. Nesta circunstância, o duro caminho da salvação é o desmoronamento da ilusão, como edifício que rui, cai em pedaços. Isso é algo para bem pensar, refletir, que é exatamente isso. O excesso de retidão leva a travar a vida. E aí não tem mais conserto, você tem que desmoronar tudo. Seja Seicho no Hito, ou seja, a pessoa sortuda, pessoa que dá tudo certo na vida, aplicando a Seichonoye no lar, na vida pessoal, na vida familiar e na vida profissional. A linha guia é permanente retidão, eu sou filho de Deus, ao passo que o mundo fenomênico é
o tecido e o desenho no tecido que aparece segundo a lei da mente, a verdade horizontal, ou seja, este mundo é o mundo da manifestação da mente ou dos pensamentos, sentimentos, ou seja, da lei da mente. Aplicando a lei da mente de forma correta, de acordo com a hora, lugar e a situação, as coisas acontecem de forma perfeita. Linha guia da vida é a verdade. O homem é filho de Deus, o homem é Jisoo, filho de Deus, perfeito. Jisoo quer dizer perfeição do filho de Deus. Toda vez que tiver alguma dúvida, tiver que tomar uma decisão, o que falar, pergunte à sua consciência: o que faria? Como agiria o filho de Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Como agiria um filho de Deus? A primeira resposta que vier na cabeça que vale, tá? Porque a segunda você já fez 1000 contas. É isso, aquilo, vou ganhar, vou perder, vou pensar assim, vou pensar assado, vou me prejudicar, vou sair perdendo. Não. Se você fizer uma pergunta como agiria um filho de Deus, a resposta que vier é a primeira resposta. É que está certa, você tem que usar. E se for para perguntar, não pergunta por perguntar, né? Vou ver o que vai dizer. Não, você tem que perguntar para dizer que não importa qual a resposta, eu vou praticar isso, vou pôr em execução. Numa organização empresarial, a linha guia seria missão, visão e valores numa organização empresarial. Numa organização empresarial comercial, vamos dizer, não tem 2 presidentes, né? Não tem como ter 2 presidentes. Tem a figura, hoje em dia, do mentor, do conselheiro, mas não há como ter 2 presidentes, né? Não dá certo, mas tem que ter uma linha guia também, que são o que está declarado na missão, visões, valores. Embora isso seja muito usado para marketing, mas isso devia ser verdade. Se lá diz uma coisa, a organização tem que seguir aqueles princípios, valores estabelecidos. Linhas horizontais da vida são seus pensamentos e seus atos, suas decisões que devem ser guiados pela consciência central. Eu sou filho de Deus. O que faria um filho de Deus agora, nessa situação? Seus pensamentos e sentimentos são as linhas horizontais que tecem o tecido do palco da vida. Mantenha firme a retidão da linha guia na sua consciência, na sua mente, e seus pensamentos e sentimentos nunca ficarão embaraçados, enrolados. Se eles ficarem enrolados, emaranhados, surgirão na vida distorções, confusões, situações desagradáveis, indesejáveis, doenças, dificuldades financeiras e sofrimento. Para que isso não aconteça, tenha em mente sempre uma linha guia para orientar seus pensamentos, principalmente as suas decisões, aquilo que você vai falar. Se você fizer isso, naturalmente, você se transforma em uma pessoa Seicho no Hito, uma pessoa que cresce infinitamente, vulgo, sortudo, tudo dá certo. Mas não é dar certo por sorte, por acaso, não. É porque é orientado, guiado por Deus. É a pessoa que tem Deus na sua frente, coloca Deus em primeiro lugar para tomar decisões, para pensar. E aí tudo acontece de forma correta, harmoniosa, perfeita. Seja pessoa Seicho no Hito, sortudo, aplicando a Seicho no Ie no lar, na vida pessoal, na vida familiar e vida profissional. Muito obrigado, muito obrigado.